Você já ouviu falar das Blue Zones? Sim, aquelas regiões do mundo nas quais as pessoas batem 100 anos, 102 anos, sem nenhum tipo de doença. É tudo muito perfeito. Todas as gerações convivendo. É muito legal, né? E vende muito, né, pessoal? Dá muita grana falar de saúde, de longevidade. E por qual motivo? Todos nós queremos viver essa vida maravilhosa da Cinderela, viver mais e muito melhor. Mas nesse vídeo eu vou trazer um pouquinho desse ceticismo da saúde e explicar o que realmente é real. E óbvio, o que será que a gente pode levar dessas verdades absolutas para a nossa vida e termos resultados positivos. Então vem comigo que nesse vídeo a gente vai falar tudo sobre as Blue Zones, verdades e mentiras. Como eu já disse, as Blue Zones são 5 cidades do mundo, que eu tô aqui com a minha cola para não esquecer de nenhuma. 2 são muito conhecidas por nós e 3 muito pouco conhecidas, ficam longe, né, distantes, então a gente não tem muito acesso a elas. Primeiro, Okinawa no Japão. Sardenha, na Itália. Essas 2 a gente já conhece bastante. Aí vem Icária, na Grécia. Tinha que ter, né, gente? Dieta mediterrânea, aquele azeite grego. Nicoya, Costa Rica. E uma nos Estados Unidos, bem ao lado do bafafá do fast food, Loma Linda. E qual é a grande sacada, né? Qual que é a grande similaridade dessa história que contam pra gente? É uma dieta muito baseada em planta, muito mediterrânea, com peixes, com vegetais, tudo colhido na hora pela vovó, aí vai lá, cozinha, então agrotóxico zero, uma atividade física regular, mas durante a jornada do dia, então a gente pode entender que é uma vida ativa e não apenas aquela musculação de 30, 45 minutos que você tem ali 2, 3 vezes por semana, não, é um dia ativo, um sono, obviamente, de qualidade e, logicamente, tem aqui a questão do estresse. Então lá as pessoas quase não têm estresse, elas lidam muito bem com estresse. Imagina aqui, gente, se a gente colocar essa galera aqui, né, para conviver com a gente aqui nesse balaio de gato. Então tem tudo isso, essa perfeição, essa consonância entre esses elementos da saúde, que é um sono reparador, uma vida ativa, aquela dieta perfeita, aportes culturais, então o cérebro sempre sendo ali, né, mexido, esses fatores cognitivos que importam tanto, e a gestão do estresse muito bem controladinha. Agora a gente vem para os pontos de discussão. A revista Science, que é uma mídia super renomada, conhecida e de credibilidade, revisou pontos fundamentais e cruciais para a gente ver se isso tudo é verdade. E aqui eu também trago alguns pontos. Olha só que coisa interessante, né? Tanto nos Estados Unidos quanto na Grécia, essas 2 cidades que eu mencionei, a introdução das certidões de nascimento reduziu muito a questão dos centenários. E alguns, principalmente na Grécia, quando a revisão da idade foi feita, bateu 100 anos, opa, eles já estavam mortos. Então veja que quando a gente coloca ali ordem, processo no negócio, a verdade, porque é muito fácil você dizer que uma pessoa tem 94 ou 98 anos, né? Fica ali próximo. Mas quando a gente estuda isso em escala de ciência, opa, 4 anos vivendo bem é muita coisa. Então a gente começa a entender que pode ter angu, pode ter caroço nesse angu sim, né? Anomalias em bancos de dados, muitas pessoas em aniversários e datas específicas, como o primeiro dia do mês ou datas divisíveis por 5. Então nunca rolavam 11, 17, 23, sempre ali, né? Muito certinho. E isso chamou a atenção de quem estudou a veracidade dessas cidades. Bom, Japão, a gente sabe que é um país frenético. E Okinawa, por mais que a gente mostre, né, essa maravilha toda, lidera rankings em suicídio a partir dos 65 anos, ou seja, cadê o propósito dessa galera? Massa corporal, quando a gente fala em gordura, lá em cima, bebida alcoólica bombando e fast food. Então, gente, vamos lá, vamos começar a entender que a gente precisa ter um pouquinho mais de olhar crítico quando a gente fala de números. E quando a gente vai para Costa Rica, gente, pelo amor de Deus, imagina esses números, quem que vai confiar nesses números, né? Os caras não têm condição sanitária eficiente, as pessoas muito pobres. Não, mas lá tem muito milho, tem muito feijão. Realmente, mas a gente sabe que não é só milho e feijão que faz uma saúde integral dar certo. A gente tem números de uma população que não frequenta, por exemplo, atendimentos
básicos de saúde, questões odontológicas, a gente sabe a questão importante que é a relação entre a parte bucal e todo o resto da saúde, a questão cardiovascular com a boca, gente, é queijo com goiabada. Então, será que esses números realmente são consistentes? É muito difícil a gente acreditar em número. Vou te dar um exemplo, eu fiquei 14 anos em uma universidade, uma das mais renomadas, se não a mais, porque isso muda, né? A que é primeiro vai para segundo, depois vai pra... Sempre a primeira, a segunda ou a terceira, mas se não a primeira, entre as terceiras, das três mais renomadas do país, participei e conduzi estudos científicos e a gente sabe que, mais uma vez, eu vou usar essa expressão, tem caroço nesse angu. É muito difícil a gente ter um número exato, fidedigno, consistente, estudos ali 100% reais. Quando a gente trabalha com rato é uma coisa, você coloca os ratinhos lá nas caixinhas, nas boxes, dá a ração que você quer, faz o que você quiser, coloca lá esparadrapo com chumbinho, com peso de chumbo, coloca o rato para nadar, faz o exercício que você bem entender. Mas, gente, e com seres humanos? O buraco é muito mais embaixo, pode apostar. E aí, quando a gente fala das Blue Zones, é tudo muito distante, é um vilarejo que a gente não tem acesso. É claro que esses caras podem, e tem mesmo, né, um estilo de vida diferente do nosso. Quando você tira a pessoa de um centro urbano e coloca num vilarejo, muda tudo. Só que daí você também não vai ter acesso a uma ressonância magnética, você não vai fazer check-up anual, tem o ônus e o bônus. O que eu acho, né, como profissional da área da saúde, que a gente pode levar para a nossa vida real e aplicar, são aqueles conceitos básicos da saúde. Primeiro, hein, gente, vou chamar a atenção agora final de ano. Excesso de bebida alcoólica. Lá nas Blue Zones, inclusive, eles mostram muito as pessoas tomando vinho. É que eles fazem tudo muito certo. O álcool seria a coisinha errada ali, né? O grande ópio. Mas você também percebe que eles não ficam o dia inteiro bebendo. A gente está consumindo muita bebida alcoólica, principalmente, né, nos finais de semana, naquelas noites de quinta, sexta-feira, e aí já embala para o sabadão e domingo. Então, primeira coisa, gente, reduzir muito a questão da bebida alcoólica. Reduzir demais a questão dos ultraprocessados. Aqui eu trago uma ênfase também pro açúcar, né? Aquele doce do merecimento para chamar de seu. Isso a gente tem que dar uma cortada federal, né? Tanto no álcool quanto no açúcar. Atividade física. Não ache que você está abafando fazendo 2 horas por semana de ginástica, tá? A gente tem que fazer ali 1 hora por dia. E além dessa 1 hora por dia estruturada, você também precisa ter um estilo de vida mais ativo. Andar mais, levantar mais os seus braços, agachar mais, colocar o seu corpo ali para jogo. Bom, a gestão do estresse é outro ponto culminante. A gente sabe que isso tá demais, as telas em excesso, e aí você acaba linkando com compulsões alimentares, então essa vida frenética, imediatista, achando que uma injeçãozinha na barriga vai fazer você emagrecer. Calma, gente. Vamos colocar a bola no chão, respirar e ter uma vida mais consciente. A gente está muito no pilotão automático. Eu acredito que se a gente tiver uma vida mais consciente, mais pensada, mais planejada, mais estruturada, aí sim a gente vai ter benefícios reais. Mas diferente de você romantizar uma historinha que você viu na Netflix. Então, bora lá. Ter um pouquinho mais de pensamento crítico, né? De ter esse ceticismo inteligente, como a gente sempre fala, né? Trazendo as verdades que nem sempre são absolutas, ou melhor, nunca são absolutas, mas que realmente merecem uma reflexão. E colocar o que a gente tem ali disponível para a nossa vida. Até porque essas drogas do momento, gente, tem muito efeito colateral. Tem muito mais ônus do que bônus. Pode ser que daqui 5, 10 anos isso mude de figura, mas aí eu faço um outro vídeo para vocês. Bom, galerinha, semana que vem a gente tenta fazer sempre ali, semanal, quinzenal, a gente tenta trazer ali as novidades do momento, com esse olhar crítico para o futuro, com muito juízo e consciência. A gente se vê em breve.